Mateus 26, do 6 ao 13, vai dizer para nós assim: ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça. Estando ele à mesa, vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois, derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Pai, lida a sua palavra, Senhor. Nós carecemos nesta noite de ouvir única e somente a sua voz. E não damos liberdade a nenhum outro espírito ousar falar aqui ou sequer se manifestar nesse lugar, porque esse lugar é santo, Senhor, é consagrado ao Senhor. Portanto, Deus, toma a nossa vida em Tuas mãos e trate conosco. Usa-me, Senhor, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. E não permita que eu venha falar nada além daquilo que o Senhor já tem proposto, ó Deus, em Teu coração. Que o Senhor venha tratar com a Tua amada igreja, que haja um par de ouvidos pronto, ó Deus, para ouvir a Tua voz. Muito obrigado pela Tua presença. Eu Te louvo, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, eu olho esse texto como um texto extremamente carnal. Eu olho para esse texto e eu vejo que há algo diabólico inserido nele. A gente, quando vê um texto desse, eu gosto muito de me pegar nos detalhes do texto. Essa mulher é uma mulher que ela aproveita a única oportunidade da sua vida de estar próximo a Jesus. Aquela era a oportunidade que ela teve, e ela percebe que ela poderia dar a ele o que ele tinha de melhor, e assim ela o fez. Vendo ela essa única oportunidade, ela se dispõe daquilo que havia de melhor e entrega ao Senhor o que havia de melhor. A Bíblia diz que ela derrama sobre ele o bálsamo. Esse bálsamo, irmãos, era o seu melhor. Esse bálsamo ele equivalia a mais ou menos 10 meses de trabalho de um trabalhador. Então você pega o salário de um trabalhador e multiplica por 10. Mais ou menos esse o valor que era aquele bálsamo. Então um bálsamo muito valioso. Eu não quero entrar em detalhes de números, mas eu quero ir mais além, se você me permite. Amado, na visão dos apóstolos, aquela mulher era louca. Aquela mulher ela fez algo que foi, na visão deles, foi algo irracional. Por quê, queridos? Porque eles olharam para o valor do bálsamo. Então, para eles, aquela mulher ela não tinha nenhuma noção de valor. Ela não sabia mensurar o valor das coisas. E diz no verso 8 e 9... vai dizer para nós exatamente isso. Vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram: para que desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Depois de repreendê-la, eles agora usam uma linguagem aparentemente espiritual. Porque se nós observarmos, talvez na visão de muitos que ali estavam reunidos, talvez teriam pensado exatamente isso: olha, a ideia é boa, a ideia é maravilhosa. Talvez a visão de alguns ali passou exatamente isso: olha, isso é espiritual. Porque esse verso 9, ele deixa isso bem claro nas entrelinhas. Porque vai dizer para nós assim: pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Agora eu lhe pergunto, amada igreja do Senhor, você acha que eles estavam preocupados com os pobres? Com certeza não.
Eles não estavam preocupados com os pobres, estavam preocupados com o dinheiro. Porque João, no capítulo 12, verso 4 ao verso 6, vai dizer para nós assim: mas Judas Iscariote, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários? Olha quem é que estava intervindo nisso aí. E não se deu aos pobres. Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, olha aí, irmãos, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Olha a armação. Podia ter sido vendido. Pega o dinheiro, vende, coloca aqui nas salvas, porque ele teria mais oportunidade de tirar, porque a Bíblia diz que ele tirava. Ladrão. Ele expressa juízo, queridos, travestido de espiritualidade. Parece que é uma espiritualidade elevada. Olha, vamos cuidar dos pobres. Então Judas, ele julga aquela mulher como alguém que conhece o coração, como alguém que conhece a intenção do coração. Mas a Bíblia vai nos dizer que o coração do homem, só Deus sonda o coração do homem. Só Deus conhece a intenção do nosso coração. Jesus, queridos, ele conhecia tanto a intenção do coração daquela mulher, quanto a intenção do coração de Judas. Jesus, ele sabia de tudo, como ele sabe de todas as coisas. Ele sabe a intenção do teu coração. Ele sabe com que coração você chegou aqui nesta noite. Ele sabe. Ele sabe com que coração você acabou de ofertar, você acabou de dizimar. Ele sabe. Não cabe a mim, não cabe aos pastores julgar a tua oferta, o teu dízimo, como você traz. Olha, eu vou dizimar porque eu quero a minha bênção. Eu vou dar uma grande oferta porque eu preciso ser muito abençoado. Eu não sei, eu não posso levantar esse julgamento. Mas Jesus sabe. No verso 10, ele vai dizer assim, ó: mas Jesus, sabendo disso o que? O que vai no coração, ele sabendo o que está lá, no oculto, ele disse: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Olha, Jesus sabia o porquê aquela mulher estava derramando bálsamo sobre ele. Ele sabia que ela estava entregando a ele o que havia de melhor. Jesus, ele sabe a intenção do nosso coração, querido. Ele conhece a vida de cada um de nós. Jesus, ele não opera sobre aquilo que os nossos olhos veem, mas ele opera sobre aquilo que ele vê. E ele vê muito mais além do que você e eu conseguimos enxergar. Nós temos essa mania, né, e que eu digo que é uma mania diabólica, que isso não vem de Deus. Nós temos uma péssima mania de julgar os outros por aparência, por aquilo que nós vemos. Mas quem nos conhece na profundidade é Deus, e se há alguém que pode nos julgar, esse alguém é Deus. Não cabe a nenhum de nós julgar a ninguém. Ele conhece a intenção do meu coração, a intenção do seu coração. Ele sabe de tudo. Ele não age sobre a ação, querido, mas sobre a intenção que provoca a ação. É aí que Deus age. Aos olhos do capitalismo, certamente Judas estaria coberto de razão. Aos olhos dos capitalistas, ele estaria certo. Olha, você tem razão. Essa mulher, ela lançou fora, ela jogou fora muito dinheiro. Foi muito dinheiro pelo ralo. Não é assim que a gente costuma dizer? Eu joguei dinheiro fora. Porque a visão capitalista, ela distorce a intenção do coração, irmãos. A visão capitalista, ela é terrível. Cristianismo não é capitalismo. Cristianismo é disposição de espírito, irmãos. Não é capitalismo. Eu não consigo entender uma igreja capitalista. Não consigo entender que tudo gira em torno de dinheiro, 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 dinheiro. Só falta arrancar o estômago da ovelha.
Não é assim? Só falta meter a mão na garganta, né, pastor? Você não mete a mão no bolso, é na garganta, vai lá e arranca tudo. Eu não consigo entender isso, é um capitalismo. Quando, abrindo um parêntese na mensagem, quando dízimos e ofertas, querido, o dízimo é bíblico, mas a oferta ela é voluntária. Sabe o que é voluntária? Eu dou porque eu quero. Eu dou porque eu quero, eu dou porque eu acredito, eu dou porque eu creio, eu dou porque eu amo a obra. Eu não dou porque estou me extorquindo. Eu dou porque eu dou. É simples assim. Eu não consigo entender esse capitalismo todo. Quem tem uma espiritualidade equivocada, querido, nessa situação aqui, não é a mulher que desperdiça, mas sim o apóstolo, aquele discípulo que ele quer economizar. Ele sim tem uma visão completamente distorcida. Jesus, ele aprovou o desperdício dela. Jesus aprovou, disse, ela tem razão, o que ela fez é certo, mas ele reprovou essa falsa solidariedade do discípulo. Eu quero observar algumas lições de Jesus para nós nesse texto, irmãos. A primeira lição que eu quero trazer para nós é que Jesus, ele leva em consideração a nossa necessidade individual de realização pessoal. Vou repetir. Jesus leva em consideração a nossa necessidade individual de realização pessoal. O que aquela mulher tinha? Necessidade pessoal. Eu preciso entregar isso para Jesus. Eu preciso lançar esse bálsamo sobre ele. Jesus, ele leva isso em consideração, muito embora ele olhe a igreja como um todo. A igreja é um todo, a igreja é um corpo, mas ele olha para nós individualmente. Você sabia disso? Nós somos indivíduos para ele, nós somos membros desse corpo. Membros do corpo que temos as nossas necessidades individuais. Cada um de nós tem uma necessidades individuais. E Jesus, ele leva em consideração isso, irmãos. Nós servimos a um Senhor que se preocupa conosco enquanto indivíduo. Quero dizer para você que está aqui nessa noite, que Ele se preocupa com você. Eu vou repetir para você gravar no teu coração isso. Deus se preocupa com você. Ele se preocupa com a tua vida, Ele se preocupa com você, como você está, o seu estado, se você está alegre, se você está triste, Ele se preocupa com você. Ele se preocupa conosco. Ele vê tanto a necessidade da comunidade, quanto a necessidade do indivíduo. Ele vê o todo. Jesus, ao olhar para a igreja, Ele sabe como está cada um de nós. Que Deus maravilhoso! Que Deus que conhece, antes que a palavra chegue aos nossos lábios, o Senhor já sabe de tudo. Ele sabe de todas as coisas. Que Deus fantástico, que Deus maravilhoso que nós temos. O verso 10 e verso 11 vai dizer assim: mas Jesus, sabendo disso, disse-lhe: por que molestais essa mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Amados, presta bem atenção nisso. As suas lutas não passam por despercebido pelo Senhor. A tua luta não passa por despercebido. As tuas lágrimas, elas não são somente vistas, mas elas são ouvidas. Entende? Olha, é muita sensibilidade. Ouvir as tuas lágrimas, ouvir a batida do teu coração, saber como está o teu interior. Olha como Deus é tremendo, Jesus é maravilhoso, irmãos. Ele conhece o teu interior. E Ele diz para você nessa noite, você que está aqui, aquiete o teu coração. Deus tem muito mais para você do que você imagina, querido. Nós servimos a um Deus bom, nós servimos a um Senhor de amor. Jesus, Ele leu a intenção do coração daquela mulher e Ele considerou esse sacrifício. Muitas vezes nós não sabemos do que necessitamos, mas Jesus, Ele sabe, Ele sabia do que aquela mulher precisava. Ela necessitava fazer aquilo, ela tinha necessidade de derramar sobre Ele o bálsamo. E Ele não levou em consideração os valores
Não levou em consideração isso, irmão. Qual o valor? Eu sempre costumo dizer para a igreja que tudo aquilo que tem preço não tem valor nenhum. Tudo que tem preço. Se eu lhe perguntar quanto vale o seu carro, você vai dizer o preço dele. Se eu lhe perguntar quanto é que você tem na sua conta bancária, o valor, você sabe o valor. Mas se eu te perguntar nessa noite, quanto vale teu filho? Quanto vale teu filho, pastor? Quer vender ele? Pastor, ele não tem preço nenhum. Tudo aquilo que tem muito valor não tem preço. Você entende, querido? Aquele bálsamo para ela tinha muito valor, mas não tinha preço. E tudo que ela tinha de valor, ela entrega ao Senhor. Eu não sei o que você tem de muito valor na tua vida, mas eu quero te convidar nessa noite a entregar para Jesus. Eu não sei, pastor, o que eu tenho de mais valor na minha vida são meus filhos. Entregue para o Senhor. Entregue. O que eu tenho de mais valor é a minha família. O que eu tenho de mais valor na minha vida é o meu casamento. Entregue para o Senhor. Entregue. Se disponha disso. Entregue para aquele que sabe, querido, que conhece a intenção do teu coração. Nosso Deus é bom. Muitas vezes nós não sabemos aquilo que nós precisamos, irmãos. Mas Jesus, Ele sabe da necessidade de cada um aqui. A palavra do Senhor lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, do verso 1 ao verso 8, é muito conhecido da igreja. Pedro e João subindo ao templo para a oração da hora nona, era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Isso é tremendo, irmãos. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: o que ele falou? Não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e imediatamente seus pés e tornozelos se firmaram. E o que mais? De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Aleluia. O que Pedro e João disse, querido? Eu não tenho nada que você precisa, que você acha que necessita, que você pensa que precisa. Eu não tenho nada, mas aquilo que você não acha que precisa, é exatamente o que eu tenho para lhe dar. E o que eu lhe dou é o que tem de mais valor na minha vida. Eu lhe dou Jesus. Tremendo, querido, tremendo o que eles fizeram com aquele homem. E eu fico pensando, se tivesse uma moeda, irmãos, você já imaginou se fosse um carioca? Aí, me dá uma moeda aí. Não dou não. Ah, então rala peito, rapaz. É assim? Então sai fora daqui. Não tem dinheiro, então sai fora, rapaz. Vai perturbar outro. Ah, eu joguei uma água aqui no vidro do teu carro, tu não tem nem 10 centavos? Né? O que ele fez, irmão? Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Amado, foi dado a ele o que ele precisava, e não aquilo que ele queria, não o que ele pensava que ele precisasse, mas foi entregue a ele o que ele mais necessitava. E o verso 6 vai dizer isso para nós, presta bem atenção nisso. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Você que está aqui nessa noite, querido, quero te dizer que o que nós temos aqui nessa noite para te oferecer é o melhor. Nós temos Jesus. Nós temos Jesus. Ah, pastor, mas eu queria tanto um cargo. Tem Jesus. Pastor, mas eu queria tanto...
Tem não, querido. Tem Jesus. É o que nós temos de melhor para você. E eu creio que Jesus nos basta. Você pode dizer: Jesus me basta? Jesus te basta. Ele nos basta. O verso 4 diz assim, querido, olha só, Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Amados, Pedro estava dizendo nas entrelinhas, e eu fico imaginando que ele, se eu estivesse ali no lugar, eu estaria dizendo para ele: olha para mim, você é o que eu fui no passado. Eu fui exatamente isso, mendigo espiritual. Mas agora olha para nós, nós somos aquilo que você pode ser daqui por diante. Será que você pode dizer isso, querido, para alguém? Será que nós temos essa capacidade de falar isso para alguém? Olha para mim, eu sou o que você pode ser daqui por diante. Eu sou o servo do Deus Altíssimo. Será que nós podemos falar isso? Ou será que nós iríamos nos esconder, colocar uma máscara? Será que nós temos essa capacidade de dizer: olha para mim, porque eu tenho o que você precisa. Eu sou um servo do Deus Altíssimo e eu te dou Jesus. Jesus é o que você mais necessita na sua vida, é o Jesus que eu sirvo, não por aquilo que eu falo, mas pelas minhas atitudes, pelos meus atos. Recebe Jesus. No verso 8 vai dizer exatamente assim, nas entrelinhas, mais uma vez: de um salto se pôs em pé, e o que mais? Passou a andar e entrou com eles aonde? No templo, saltando, louvando a Deus. Ou seja, agora eu sou aquilo que Paulo, aquilo que Pedro e João são. Agora eu sou um adorador. Por quê? Porque eu recebi a Jesus, eu entendi, eu ouvi a voz. Ah, querido, que maravilha, que vontade de saltar daqui. Quando eu penso nisso, irmãos, eu penso naquele momento daquela porta formosa, passando aqueles homens diante da bela e a fera. A bela porta e a fera, aquele homem que estava sentado, deitado ali, aquele homem coxo, aquele homem imundo, desprezado pela sociedade. Mas Pedro olha para ele, diz: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu posso lhe dar, e você será o que eu sou. Servo de Deus, adorador. Querido, como é bom receber a Jesus, como a vida muda, tudo muda. Nós éramos coxos espirituais, éramos mendigos, éramos pitochos, são mendigos espirituais, até que um dia Jesus veio, entrou na nossa vida, e nós somos herdeiros com Ele. Ah, querido, que maravilha saber que nós vamos colocar uma coroa de ouro, pastor, andar em ruas de ouro. Querido, tuas vestes vão ser trocadas. Você sabia disso? Você vai ter um corpo glorificado. Olha que coisa maravilhosa. Às vezes a gente fica brigando por um salário, aumento de salário, e por um pedaço de terra. Aí o Senhor vai me mostrar na palavra que eu vou andar em ruas de ouro. Aleluia! Que glória, irmãos. E é essa glória que você não pode perder. É essa bênção que você não pode desperdiçar na sua vida. Por causa de negócios, por causa do dinheiro. Esses homens estavam olhando o dinheiro. Eles estavam de olho no dinheiro. Muitas vezes nós pedimos a Deus o que na verdade não é o que nós necessitamos. O mais difícil na oração do Pai Nosso é exatamente isso, irmão: dizer para o Senhor que seja feita a tua vontade. Porque Ele faz a vontade dEle é soberana. E muitas vezes nós queremos que o Senhor faça a nossa vontade. Muitas vezes Deus diz não, e nós nos revoltamos por achar que quem ama sempre tem que dizer sim, e não é desse jeito. Os nãos do meu pai, os nãos que eu levei dos meus avós,
formaram o meu caráter, irmãos. Os nãos que seu pai lhe dá. Você lembra? Quantos lembram do não? Quantos lembram da surra porque você insistiu por um sim? Eu quero, acabou apanhando, não é assim? Que tapa bem dado. Que momento bom, é o momento da palmada, né? Da chinelada. Ali está olhando, chinela havaiana, irmãos. Ficava marcada aquela bolinha da havaiana, lembra? Sandália de couro, está falando cintinho de couro. Muitas vezes Deus diz não para nós. Nós questionamos com Deus. Mas é que o Senhor vai dizer para você assim: meu filho, preste atenção nisso. É recado de Deus para você que está aqui. O não que eu estou te dando hoje, você vai entender amanhã. O não que Deus está te dando hoje, você vai entender amanhã. Essa porta que se fechou, você talvez esteja questionando essa porta fechada. Aí Deus vai dizer: meu filho, tu vai entender essa porta fechada quando a outra abrir lá na frente. Aí você vai entender por que eu fechei essa porta. Por que você pediu, eu não lhe dei? Porque tu pede mal, rapaz. Você pede muito mal. A gente pede as coisas achando que estão pedindo coisa maravilhosa. Aí Deus diz assim: ó, fica quieto, rapaz, eu tenho o melhor para você. Fica quietinho aí, rapaz. Eu tenho o melhor para você. E você está insistindo nisso daí. Eu tenho o melhor. Você pode dizer nessa noite: Deus tem o melhor para mim. Ele tem o melhor. Para de insistir com essa porta. Para de insistir. O Senhor tem o melhor para você. Peça a Deus que te dê discernimento para entender o não dele. Peça a Deus para entender, para você ter discernimento, para entender quando as portas se fecham e quais são as portas que Ele abre, porque nem toda porta que abre é Deus que está abrindo, e nem toda que fecha é o diabo que fechou. Precisamos ter discernimento para isso, entender quando Deus fecha e quando é o diabo que fecha, quando é Deus que abre e quando é o diabo que abre. Você precisa ter discernimento e entender isso. Nós não entendemos o não de Deus por estarmos presos no Cronos, é o agora. Você gosta de celular, de computador, irmão, isso aí veio mexer, fazer um nó na nossa cabeça. Tudo a gente quer agora, é imediatista, toquei uma tecla, tem que aparecer logo. Ninguém se conforma com o celular que você toca uma tecla, leva 30 segundos para abrir, você está revoltado, quer jogar ele na parede. Pastor, o que são 30 segundos? Não é, Varinho? O que são 30 segundos, irmão? Seja sincero, o que é 1 minuto? Não é rápido, querido? Mas não, meu celular, 1 minuto para abrir? Não. Esse celular está lento demais, agora eu vou ter que trocar. Aí troca por um outro. Aí troca. Porque esse aqui leva 30 segundos, o outro leva 10. Esse aqui é 10 segundos. E a gente está, sabe? Deus realiza as coisas no Kairos. É no tempo dele. Sabe o que é o Kairos, querido? É o tempo de Deus. Quando a gente fala assim, espera o tempo de Deus, é o Kairos. E você, às vezes a gente não quer esperar o tempo de Deus, mas é no tempo de Deus. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, você que está aqui, é no tempo de Deus. É no tempo de Deus. É no tempo de Deus, não é no teu tempo. É no tempo de Deus. Presente, passado e futuro, irmãos, estão diante dele. Ele não trabalha nisso. Sabe, a gente acha que Deus está preso disso daí. Passado, presente, futuro. Ai. Quantos eram os impedimentos para aquela mulher, querido, derramar aquele bálsamo sobre Jesus? Quantos eram os impedimentos? Quantas pessoas tinham ali para impedir aquela mulher de fazer isso? Quantos tentam impedir a realização dos teus sonhos? Pensa nisso. Aliás, falando um pouquinho sobre sonho, quero te dar um conselho pastoral. Não compartilha sonho com quem não confessa a tua fé. E cuidado, até com aqueles que confessam a tua fé. Estão entendendo isso, querido? Sim ou não?
Cuidado, até com aqueles que confessam a sua fé. Cuidado com compartilhar os teus sonhos. Pode ser alguém que fale exatamente isso. Por que você está desperdiçando? Por que você está tendo esse sonho? Para que sonhar desse jeito? Mas você precisa sonhar. Amém, amado? Você precisa sonhar. Sonha. Eu sempre digo que as pessoas não morrem quando a morte chega, a gente morre quando o sonho acaba, quando a gente para de sonhar. Então você sonha. Pastor, eu tenho um sonho. Quantos tem um sonho? Tem sonho? Eu tenho sonho, irmão. Eu tenho sonho. Eu estou com 59 anos, eu tenho sonho. Sabe, tenho sonho de fazer uma faculdade. Eu tenho sonho. Você acha que eu não tenho sonho? Tenho sonho. E certamente eu vou fazer em nome de Jesus. Continue lutando pelos seus sonhos. Não para, querido, porque Jesus, Ele está vendo. Ainda tem tempo para isso. Tem tempo para realizar. Julinho, tem tempo. Vovô Júlio. A segunda coisa que eu quero dividir com você: ninguém é apto para exercer juízo sobre o outro, mesmo que seja um apóstolo. Ninguém, vou repetir, ninguém é apto para exercer juízo sobre o outro, mesmo que seja esse um apóstolo, mesmo que seja esse um pastor, mesmo que seja esse um diácono. Nós não somos aptos para isso, para exercer juízo, para julgar os outros. Nós somos homens criados à imagem e semelhança de Deus, e não somos Deus criado à imagem e semelhança de homem. Nós somos o contrário, nós somos homens criados à imagem e semelhança do nosso Deus. Portanto, você e eu, nós não somos Deus. Só Deus pode levantar juízo sobre as pessoas. Nós não podemos julgar os outros, porque nós não conhecemos a intenção do coração, irmãos. Só Jesus conhece, só o Senhor conhece. Aliás, nem o teu cônjuge te conhece. Você sabia disso? Sabia disso? Sabia, querido André? Não conhece você, e você não conhece ela. Quantos você tem de casado aí, João? Isso tudo? O quê? 50? Não, peraí, eu não entendi. Uns 40, né, João? Eu tenho 30 de casado. Eu não conheço a Kátia. Eu conheço superficialmente. Eu conheço aquilo que ela me apresenta. E ela conhece aquilo que o Paulo apresenta a ela. Mas eu quero te dizer, querido, que nem você se conhece. Nem nós nos conhecemos. A gente às vezes toma certas atitudes, e a gente para e pensa e diz exatamente isso. Meu Deus, como é que eu fui fazer isso? Já aconteceu isso alguma vez? Meu Deus, como é que eu tomei essa atitude? Meu Deus, estou conversando com o pastor, aí eu ofendo ele. Meu Deus, pastor, me perdoa. Mas por quê? Porque eu não me conheço. Eu não sabia que eu tinha essa capacidade de ofendê-lo. Eu não sabia. Mas há uma pessoa que te conhece na profundidade, na essência. É Deus. Ele nos conhece na essência. Nós julgamos as pessoas a partir do que nós imaginamos acerca delas. Nós olhamos e julgamos. E foi exatamente isso que os discípulos fizeram. Por que você está desperdiçando? Eles não quiseram saber o porquê. Eles não avaliaram, não houve uma avaliação. Entende, querido? Eles simplesmente lançaram o julgamento. Eu sempre digo que há sempre uma história por trás da história. Há sempre uma história. Então, em nome de Jesus, igreja do Senhor, não julgue. Não julgue a ninguém. Eu quero observar o que os apóstolos viram naquele detalhe. Eles só viram o dinheiro sendo desperdiçado. A única coisa que eles viram. E o verso 9 vai dizer exatamente isso. Pois esse perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Eles viram só o dinheiro. Eles não entenderam a intenção naquele gesto, mas Jesus entendeu. Tanto é que no verso 12, Jesus vai falar: pois derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Eles julgaram o ato, porém Jesus, ele viu a intenção do coração que levou à prática daquele ato. Jesus, ele foi na profundidade do fato.
Nós julgamos pessoas por aquilo que os nossos olhos veem, irmãos. Porém, os nossos olhos só captam a imagem. Você sabe por que a gente só posta coisa boa no Face? Porque a gente vende imagem. Nós vendemos a nossa imagem. Ninguém posta no Face. Irmão, irmã, presta atenção, se você vai fazer uma escova progressiva e teu cabelo cai, tu não vai postar careca no Face, vai. Tu vai postar que está um buraco na tua cabeça? Não vai. Vai, Patrícia? Não vai. Né? Não vai fazer isso. Por que você não faz? Porque você vai postar coisa ruim. Agora você vai lá, a propaganda, Patrícia, depois tu vai lá na Patrícia, com aquele pé desse tamanho, né, que parece uma cebola, de tão fedorento que o negócio aqui, cheira mal, né, Patrícia? Só tu mesmo. Aí ela vai lá, ela trata daquele negócio, tira carnegão e tal, e raspa e tal, só falta dar uma martelada no pé, aí tu sai com o pé bonitinho. Aí ela posta antes, para ter aquele troço podre, imundo, né? Aí vai lá e posta, olha o dedão, que maravilha, tá vendo aí? A gente só posta coisa boa, irmãos, porque a gente vende a imagem. Isso somos todos nós vendemos a nossa imagem, a gente quer que todo mundo veja as coisas boas. Imagem é o que nós somos na intenção de impressionar os outros, entende? A gente vende aquilo para impressionar. Aí você vai e posta que está na praia, está no melhor da praia, né, irmão? Mas quando tu dá aquela barrigada que tira uma foto, você diz assim, não posta isso não, pelo amor de Deus, não é assim? Não é, pastor? Está filmando lá, você dá aquela barrigada, tu deve nadar muito, né? Nada. Ele nada. Mas você não posta isso. Mas se você dá aquele mergulho bonito, você diz assim, filmou? Não filmou? Tu fica até com raiva, porque não filmou. A gente quer coisa boa, irmãos. Nós nos impressionamos muito com os títulos. A gente se impressiona muito com a imagem. Deus não se impressiona com isso. Deus não se impressiona com o carro que você tem, com quanto você tem na sua conta bancária, quanto título você tem. Deus não se impressiona com isso. Deus não se impressiona se você é teólogo ou não é teólogo. Deus não se impressiona com isso. Deus não se impressiona se você prega bonito, se você fala bonito. Ele não se impressiona com isso. O que Deus quer de mim e de você é um coração adorador. É isso que Deus requer de nós. É coração de adorador, irmãos. Olha o que a palavra do Senhor diz em Mateus, no capítulo 7, verso 1 ao verso 5. Não julgueis para que não sejais julgados. Quem está dando essa instrução? É Jesus. Olha, não julgue para não seja julgado. O que mais? Pois com o critério com que julgardes, sereis o quê? Julgados. E com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio. É uma pergunta que ele está fazendo. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Lucas capítulo 6, verso 37, olha o que vai dizer para nós: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. Perdoar para ser perdoado, irmão. A gente, quando vai falar de perdão, há pessoas que dizem assim: rapaz, eu tenho moral, vou lá pedir perdão, nada. Só não sabe a ofensa que me fez. Sabe o que é perdão? É uma grande perda. Só perdoa quem perde, irmãos. Perca tudo, perdoe. Perdeu o que, pastor? O que eu tenho que perder? Perde o teu ego, perde essa tua soberba, vai lá e pede perdão mesmo. Me perdoa, e ponto final. Mas ele não vai me perdoar, problema dele, você não pode julgar. Nós não podemos julgar o outro, nem quando vamos pedir perdão. Se você vai e pede perdão, sabe o que pode acontecer? Você pode se surpreender. Você pode ter uma grande surpresa, irmão. Você vai lá e pede perdão, a pessoa está lá com o coração partido, dizendo: olha, eu te perdoo, e dá aquele abraço. Já aconteceu isso com você? Seja sincero. Com ninguém, só comigo? Jesus. Então louvo a Deus que aconteceu comigo.
Ah, não, não vou não. Ih, não, como é que vai ser? Como é que vai ser? Como é que vai ser? E eu fui. Meio pé atrás, né? Ah, você lembra daquele dia? Ó, você me perdoa. Ah, meu irmão, que maravilha. E querida, a coisa foi diferente. Perdão, perca, querido, perca. Mas ganhe. Ganhe no céu. Perde aqui, ganhe lá. Perca com os homens e ganhe com Deus. Perca com você mesmo e ganhe com o Senhor. É uma grande perda. Se teu irmão tem cisco, se ele tem argueiro, seja lá o que for, isso não é problema nosso. É problema teu. Isso é problema de Deus, querido. Jesus, ele ensina que a nossa aproximação dele não nos torna capazes de invadir a interioridade alheia. Nós não temos esse direito. Hoje o que mais se faz, querido, é entrar na intimidade dos outros. Eu dou um nome a isso: fofoca. Eu dou esse nome. A gente vê muito isso. É bom que eu estou pregando para a igreja, né? Louvado seja o nome do Senhor. Que bom a gente ir com isso na cabeça. Os discípulos, eles demonstraram uma carnalidade diabólica. Não há coisa mais terrível do que usar um discurso espiritual para estabelecer juízo sobre os outros. Não há nada mais diabólico do que isso. Eu dei um exemplo aqui, eu quero dar o mesmo exemplo. Deixa eu pegar uma irmã abençoada aqui. Deixa eu olhar. Patrícia, trabalhei com Patrícia, e o Wellington também eu amo, daqui a pouco dou umas tapas na orelha dele, fica tudo certo. Preste atenção nisso, eu já falei isso aqui, mas vou falar de novo. Estou eu e Patrícia ali na Praça Argentina. Patrícia está contando os problemas dela, e eu digo: Patrícia, vamos fazer uma coisa, vamos tomar um Guaraná, Patrícia? Patrícia, vamos, pastor, vou tomar um Guaraná, está muito calor, e ela está contando os problemas dela para comigo. Aí eu sento lá na mesa com ela, naquele barzinho lá, abençoado, RR Petisco, já fiz até um comercial. Aí ele chega com Guaraná. Quantos lembram da convenção aqui? Você lembra? Só você, irmã? Mas tu é... Aí chega com aquele Guaranazinho em convenção. Você não conhece não, né? Eu vou trazer uma garrafa para você, tá bom? Ela vem numa garrafa de cerveja, não é isso? Aí eu sento lá com a Patrícia, Guaraná conversão e tal, e calha a Patrícia do homem dar 2 tulipas para a gente. Não era tulipa, tinha que ser copo descartável, ficava melhor, mas não, trouxe uma tulipa, 2 tulipas, botou ali, botei o Guaraná para a Patrícia, botei para mim, estou lá conversando com ela, estou orando e estou abençoando, estou ouvindo e tal, papapá. Daqui a pouco a Patrícia vai embora. Antes de ir embora eu dou um abraço na Patrícia. Presta atenção, irmão, estou contando uma história. Estou usando o nome da Patrícia, que eu tenho intimidade com o casal. Aí vou lá dar um abraço à Patrícia, dou um beijo no rosto da Patrícia, despeço a Patrícia. Aí passa um do cão, isso é do cão, isso não é de Deus não. Aí passa um do cão. Aí olha, está vindo, está vindo de carro, aí passa, aí quando olha, freia. Aí começa assim, olha, sangue de Jesus tem poder. Sangue de, olha, vê se não é uma falsa espiritualidade, pastor. Sangue de Jesus tem poder. Coitado do irmão Wellington, ó, vai botar o Wellington na fogueira. Ah, meu Deus do céu, pastor Paulo, Patrícia, quem diria, hein? Quem diria? Jesus abençoa. Querido, o que ele vai fazer com isso é que é diabólico. Isso é diabólico. Aí ele traz ao ouvido do pastor. Aí o pastor me chama. Aí chama a Patrícia. A gente vai tentar convencer. Ó, não, meu irmão, aquilo ali não era cerveja, rapaz. Não era cerveja, era um Guaraná. Não, eu não abracei a irmã Patrícia, eu me despedi dela. Aí cai no ouvido do Hélio. Ah, olha o tamanho do homem. Olha o braço dele, a minha coxa, irmão. Teu pastor nunca mais vai vir para a igreja. Eu vou sumir, vou para Florianópolis. Por quê? Porque o negócio já está inflamado. Irmãos, depois para juntar os caquinhos, é difícil, irmão. É muito difícil juntar os cacos. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente vê, com o julgamento. Não cabe a nós julgar o irmão. Você está entendendo isso, querido? Não cabe a nós se levantar um falso testemunho, um julgamento. Pronto, sabe o que você consegue com isso? Você separou o casal, você vai me separar da minha esposa, você vai acabar com o meu ministério, a igreja vai... Olha quantas coisas vai acontecer por causa de um problema.
A igreja se divide, se você quer saber, se divide mesmo, porque é uma turma que apoia o pastor, tem outra que não apoia, aí vai em cima do pastor Maurício. Não, pastor, por que o senhor não pega o pastor Paulo, a pendura ele lá em cima, dá uma... É verdade, pastor, eu estou exagerando? É isso mesmo. Por quê? Um detalhe que você viu que não é real. Por isso eu repito, não há coisa mais terrível do que usar um discurso espiritual para estabelecer juízo sobre os outros. Nós vivemos em meio a uma geração, querido, de atiradores de pedra. Atiradores de pedra. A mesma coisa que aconteceu com Estevão. Você pensa que não acontece hoje? Acontece sim. Não acontece fora, eu estou falando para dentro, isso acontece dentro. Os atiradores de pedra. Ainda mais quando diz assim: irmão, vamos orar pelo pastor Paulo, porque aconteceu um problema com ele. Meu irmão, eu odeio isso. Vamos orar pelo pastor Paulo, que aconteceu um problema com ele. Parece até que o cara é santo, é mais santo que Jesus. Ainda faz cara de santo, parece que está chupando limão. Deus de misericórdia. Não é assim, querido? Estou exagerando, Diogo? Estou exagerando o que eu estou falando? É isso que acontece. Mas a coisa já está inflamada. João capítulo 8, verso 1 a 8, eu quero encerrar aqui, irmãos. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo. E todo o povo ia ter com ele. E assentando os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em quê? Em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: mestre, olha que falsa espiritualidade, irmãos. Olha que falsa espiritualidade. Eles trazem uma mulher, pega em adultério, coloca diante de Jesus na frente de todos. Ou seja, nós somos espirituais. Essa não. Disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam o que, irmãos? Apedrejadas. Tu, pois, que dizes? O que o mestre diz? O que o mestre, o Senhor dos senhores, o que é que ele vai falar em cima desse problema? Ele vai dizer exatamente isso. Isso diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Olha só, tudo num pacote só. O que mais, querido? Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, e aí dizem alguns historiadores que ali ele estava colocando o pecado de cada um deles, mas isso é só história. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Que mais? E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Quem nós apedrejamos hoje, querido, é alguém por quem Jesus morreu. Quem nós apedrejamos hoje é alguém que Jesus ama. Cuidado com as pedras. Cuidado com o julgamento. Cadê Lucas? Muito cuidado. Não é fácil achar hoje uma igreja que não tem em suas mãos uma pedra, irmãos. Não é fácil achar. É muito difícil achar hoje uma igreja que não tem a pedra nas mãos. Mas eu digo sempre que em toda a história da igreja há sempre os remanescentes. Sempre. Existem aqueles que têm a misericórdia em si. Existe aquele que é misericordioso. Eu acredito nos misericordiosos. Eu acredito que no meio da igreja existem aqueles que abraçam e dizem: eu vou chorar contigo, meu irmão. Esse teu desvio me leva a chorar. Esse teu desvio não me leva a me alegrar. Entende? Essa tua queda não leva eu me exaltar, mas eu vou chorar com você. Eu acredito nesses remanescentes,
porque dentro da igreja ainda existem os misericordiosos, e é a eles que Jesus abre os braços. É para os misericordiosos que Jesus diz: vinde benditos de meu Pai. Para aqueles que não exercem juízo e nem julgamento, só quem tem direito de nos julgar é Deus. Há uma síndrome hoje que paira no coração de muitos, chamado síndrome de Lúcifer. Sabe que síndrome é essa, irmão? Querer ser Deus, querer tomar o lugar de Deus. Você pensa que só foi com Lúcifer? Não. Muitos tentam tomar o lugar de Deus quando levantam o juízo contra o outro, quando está com pedra. Lúcifer fez isso e foi expulso do céu, porque tentou colocar o seu trono acima do trono do Altíssimo. Eu me exaltarei. Entende? Precipitado ele foi. Não seja você um atirador de pedras. Jesus, ele viu o interior do coração daquela mulher, querida. Os discípulos olharam só para o dinheiro, como se o dinheiro pudesse comprar tudo. Dinheiro não pode comprar tudo. Dinheiro pode comprar até uma casa, mas dinheiro não vai comprar um lar. Dinheiro pode comprar um colchão, o melhor colchão da sua vida, mas dinheiro não compra o sono. Dinheiro pode comprar um homem, pode comprar uma mulher, mas não compra o amor. Dinheiro compra pessoas, mas não compra amigos. Dinheiro compra quase tudo. Dinheiro compra remédio, mas não compra saúde. Então dinheiro não é tudo. Tudo que é essencial à vida, o dinheiro, ele não compra. Tudo que o dinheiro compra não tem valor, porque o que tem valor não tem preço. Vamos colocar de pé, irmãos. Quem tem senso de valores, querido, coloca o reino de Deus em primeiro lugar. E foi exatamente isso que aquela mulher fez. Ela pegou o reino e colocou em primeiro lugar. Primeiro lugar o reino, e as demais coisas é com Deus. Quando a Bíblia diz, a gente tem que prestar muita atenção nisso. Quando a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, isso cabe a Deus. Nós buscamos o reino, e o acrescentar é com Ele. Ele acrescenta à medida da sua necessidade. Ele vai acrescentando. Deus sabe com que intenção você está aqui nessa noite. Deus sabe. Faça desse louvor a tua oração nesse lugar, querido. Adora Ele, queridos, adora Ele. Adoração e derramar meu ser é o que meu coração deseja toda louve, te imaginar é me inspirar pra te dizer, estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, Tu és incomparável, Teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além.
um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Eu quero orar por você, querido. Coloca a mão no teu coração. Talvez você que esteja aqui nessa noite, você tenha passado por um julgamento errado. Alguém tenha levantado um falso testemunho contra você e isso feriu profundamente a tua alma. E você está aqui nesse lugar dizendo: Senhor, como faço para perdoar? É simples, querido. Abra o teu coração, exerça misericórdia, perdoe e deixe o resto com Jesus. Pai, nós estamos diante da tua igreja, Senhor. Senhor, eu não conheço esses corações que aqui estão, mas quantas vezes, Senhor, nós somos julgados, mal julgados. Quantas vezes lançam palavras contra nós que ferem, Senhor. São palavras que perpetuam, são palavras que ficam no coração durante anos e anos. Pai, que essa noite seja uma noite de renovo para a tua igreja. Em nome de Jesus, nos ajuda a perdoar, nos ajude a pedir perdão, Senhor. Em nome de Jesus, que haja quebrantamento nas famílias, que haja quebrantamento entre os casais. Ó Deus, restaure essa vida, Senhor. Restaure esse coração que está em pedaços por causa de uma palavra que fere, uma palavra que magoa. Que o Senhor trate nessa noite. Em nome de Jesus, abençoa o teu povo, Senhor. Nós nos rendemos a ti em adoração nessa noite e declaramos que só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus. Louve. Leva-me além, Leva-me. leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Do teu poder, mais do teu poder. Se é para o Senhor, dê a melhor salva de palmas.